de um povo inimigo, podia ser até alguém que eles odiariam estar ali. E se fosse uma pessoa do mesmo povo, poderia agradar uns e não agradar outros. Eles tinham sérios problemas. Eles eram um povo vassalo. Mas olha só, no meio desse povo tem muita gente que está bem. Eles tinham problemas políticos, econômicos, sociais, mas nesse meio tinha gente que estava bem. E fique sabendo, a coisa é tão feia que quando tudo está ruim, para uma nação inteira, tem alguém se dando bem. Tem alguém que está indo bem. Tal é a incapacidade de deixar todas as coisas atendendo a todas as necessidades. Veja bem, quais os problemas pessoais que haviam entre eles. A dor do abandono, por exemplo, nós podemos citar aqui. Isso já vem sendo citado do Velho Testamento, vai aparecer várias vezes no Novo Testamento. A dor do abandono de mulheres, de crianças, de idosos, de leprosos. Quantas pessoas eram deixadas à margem da sociedade? Quantos viravam escravos para poder ter o que comer? Pelo menos para poder ter o que comer. Se resolvesse o problema político, o problema da soberania nacional, esses problemas sumiriam? A nossa sociedade mostra que não. Havia o problema do desemprego, por isso havia os mendigos. E o desemprego é uma coisa interessante, ele é um mal necessário. Se você quer que o sistema econômico que existe no Brasil hoje funcione, tem que haver desemprego. Porque se não houver desemprego, não tem base de barganha. E aí ninguém consegue realizar nada porque todo mundo, um não precisa do outro. Infelizmente, veja bem, um mal necessário. Havia então dores na alma, interioridades. Sabe aquela coisa que nada resolve, nada é a solução, tem dinheiro, tem as coisas, mas há uma interioridade que não se resolve. E quem ouve na correria? Quem ouve? Todos queriam uma coisa só. E ninguém olha o outro, que aquela coisa resolvida não resolve a dela. Ela vai continuar mal. E quantos são envolvidos nisso? Muitas das vezes não tem como sair. Ele precisa da ajuda de alguém. Mas veja bem, nós esperamos um Messias que resolva o nosso problema. O problema era o que eles queriam. Eles queriam um Messias que resolvesse o problema deles. Veja bem, se os problemas dos judeus fossem resolvidos naquela época, o que seria da humanidade restante? Viraria escrava dos judeus? Só ia mudar de lado. Só ia mudar de lado. E aí fica a deixadinha para quem critica o Deus do Velho Testamento, que estava ensinando no linguajar humano que não ia adiantar fazer alguma coisa a pedido dos humanos com o pensamento humano. Teria que ser algo inimaginável para os humanos. Um Deus que fosse totalmente outro na linguagem do filósofo, porque ele é sempre mais do que o que eu consigo imaginar. Seriam então todos os escravos dos judeus? Seriam abandonados? Será que os judeus não seriam eles que fariam o expurgo, a limpeza étnica no mundo? Enfim, vale várias especulações nisso aí. Mas, voltando ao texto, versículo por versículo praticamente. Versículo 31, nós vemos que disse aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele falou: vocês creem em mim, que bom. Mas veja bem, tem que permanecer. Não adianta você ter uma interioridade que diz assim: eu creio nele. Mas na verdade a minha prática é a da sociedade onde eu estou inserido. É do meu local de trabalho. É da minha escola, da faculdade. A minha prática é desses lugares, não que lá não tem coisas boas e que não tem que se trabalhar ou estudar. Mas eu digo que a prática que não condiz com o que o Senhor Jesus ensina tem que ser deixada de lado. Se possível, falar contra ela. Mas se não possível, não praticar
Não tem como não fazer. Ah, mas o senhor não sabe o que eu passo. Ah, porque se eu não fizer eu vou ser demitido. Triste é ser demitido do céu. Triste é ser demitido da presença do Senhor, porque Jesus fala aqui com os que creem nele, jovens. Olha, presta atenção. Se vocês permanecer no meu ensino, sereis meus discípulos. E o discípulo ele vai se tornando semelhante ao Senhor dele, ao seu mestre. Se não for discípulo, nunca vai ser semelhante. Nunca vai ser. E como vai ser então no dia do arrebatamento? Veja bem. E é importante ser discípulo porque tem vantagem. É impressionante nas lições de Jesus que Jesus não te cobra nada que primeiro ele não tenha te dado. Ele não te cobra nada que primeiro ele não tenha fornecido para você. Jesus vai o tempo todo trabalhar em prol de você, mas ele primeiro ele trabalha a sua interioridade para você receber o que ele está te dando. É algo assim tão grandioso que o próprio Senhor nos traz ao entendimento do que ele está falando. Olha só, então, para sermos constantemente ensinados, o discípulo é constantemente ensinado, para haver progressão, aprofundamento, para haver intimidade com ele, para que haja uma igualdade, uma semelhança com ele. A palavra diz que se nós continuarmos no processo de Deus, nós seremos semelhantes a ele. A palavra diz que se em nós sobejar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado para ser e fazer, nós tomaremos a sua semelhança. Olha só, versículo 32. Diz que então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então há um aprofundamento tal nele que se chega ao conhecimento pleno da verdade que ele é. Isto traz a verdadeira libertação. Por quê? É triste ter olhos e não ver, ouvir e não entender. Mas entenda, eu não estou falando de deficiência física, mas espiritual. É horrível algumas cenas onde nós vimos que as pessoas respiram, mas não tiram o oxigênio do ar para as células do corpo. O pulmão está trabalhando a todo vapor, mas não acontece a retirada nos lugares próprios ali do pulmão, do oxigênio daquele ar. E olha que a gente só precisa de 5% do oxigênio que entra nos nossos pulmões. Olha que vantagem que Deus nos dá. Você só precisa de 5% do oxigênio que você inspira. Então o organismo trabalha sempre folgado. E olha só, e quando a pessoa inspira, mas não adianta, não acontece dentro dele o que precisa. Irmãos, é estar perto, mas não estar em. Marcos 12, 18 a 34. Jesus é interpelado por um escriba que vem arguir Jesus. Você imagina? Ele vem arguir Jesus. E com as respostas de Jesus ele fica maravilhado e ele retruca dizendo que ele concorda, é isso mesmo. O escriba conhecia bem as palavras escritas, mas parecia não conhecer o Deus da palavra, né? Estava na frente dele. Ele só chamava ele de mestre. Ele não se prostrou diante dele. Ele não o adorou. Ele não prestou reverência. Fala assim: puxa, eu te conhecia só de escrever, de ler a sua palavra, de confabular sobre ti. Mas agora os meus olhos te veem. Olha só, ele não fez isso. E Jesus, apesar dele estar se norteando pela palavra, como um piloto que voa na tempestade por meio de instrumentos, mas o problema é que ele não estava vendo nada. Jesus disse para ele: olha, você não está longe do reino de Deus. E a Bíblia não fala mais dessa pessoa. A Bíblia não fala se ele realmente se entregou a Jesus, se ele reconheceu Jesus quem ele era. Naquele instante, Jesus falou: você não está longe. Não estar longe não é estar em. Você pode estar no alto mar. O seu navio está afundado. Você está perto de um bote salva-vidas. Talvez até com a mão nele. Mas se você não estiver dentro dele,
O bote salva-vida não salva quem está por fora. Então é bem importante a gente prestar atenção nisso aqui. Tem que estar muito próximo, mas carregando em nós algumas coisas que a gente quer carregar lá do Egito, vai trazer essa diferença. Qual a diferença entre a salvação e a não salvação? Irmãos, a linha é muito fina. É muito fina. Por isso que todo o tempo nós somos alertados a andar longe do pecado. Fugir da prostituição. Manda nós sairmos sempre para longe. E praticar o que é atos de salvação. Para que você vai cada dia sendo trabalhado nisso. A ideia de distância. Queridos, versículo 33 vai fazer uma outra diferença aqui. Uma diferença muito grande. Porque vai dizer assim, olha só a multidão, o que vai dizer para Jesus? As pessoas que estavam ali. Responderam a eles, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que diz seremos livres? É interessante que eles invocam um antepassado, um ancestral que andou com Deus, ou pode-se invocar também as minhas obras que eu fiz em Deus. Olha quanta coisa eu já fiz. O que Jesus mostra é hoje. Lembre que tudo para Deus é hoje. Jesus morreu no ano em que morreu, no dia e na hora em que morreu, porque era manifestação para nós. Mas a Bíblia diz que ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele já estava na mente de Deus como o eterno hoje. Aquele ato histórico já estava na mente de Deus. O ato histórico era a manifestação no tempo presente para mim e para você daquilo que já era verdade em Deus. Então, Deus quer o eterno hoje. Hoje é o dia de nós sermos verdadeiramente descendentes de Abraão, o qual creu no Senhor e foi justificado pela fé. Não é sermos aqueles que creem por uma conveniência, e aí quando alguma coisa sai fora do controle, nós chamamos aquela conveniência a existência. É o que esses homens vão fazer. Nós somos religiosos, nós somos descendências de Abraão, mas vem cá, o que isso está adiantando? O que está adiantando? Você observa aqui que o Senhor não está falando nem de obras. Está falando da disposição do coração. Está falando de uma interioridade, porque é algo interessante que a igreja é muito atacada como sendo religiosa. E quem ataca muito a igreja, essas pessoas geralmente eles alegam sempre obras. Sempre obras. Eles falam graça, mas apresentam como evidência obras. Eu não consigo entender como eles conseguem fazer isso. Porque dá no mesmo. A igreja faz as obras porque são naturais dela. Porque ela foi redimida para isso. Agora, eu ataco o trabalho de Deus na vida da igreja e alego que eu faço. E essa discordância, onde está Deus nesse negócio? Irmãos, olha só, eles não admitiam a escravidão por causa das suas prerrogativas. Não, nós somos descendência de Abraão, mas eles foram libertados 2 vezes. Só, basicamente, 2 vezes. A libertação do Egito, e lá eles eram idólatras. A libertação da Babilônia, e lá se mostrou que eles eram céticos. 2 vezes. E eles não se emendaram. Estavam aí, eles eram filhos daqueles que um dia voltaram da Babilônia. Eles negavam a escravidão, mas ela era uma realidade física e espiritual naqueles dias. É interessante que a palavra estava presa do lado de fora deles. A palavra de Deus estava diante dos seus olhos, estava nos pergaminhos ali, mas ela estava presa do lado de fora deles. Sendo que quando Paulo e Silas foram presos, e Paulo até foi preso mais vezes, ele vai dizer que a palavra de Deus não estava presa. Ele estava encarcerado, mas a palavra de Deus estava rodando no mundo enquanto ele estava encarcerado, inclusive a partir da pessoa dele.
da vida, das obras dele, das convicções dele, daquilo que o Senhor Jesus lhe revelou para que ele escrevesse para nós hoje, para quem são chegados, né, os tempos. Então, não adianta negar uma escravidão. Quantas pessoas negam a escravidão em nome da igreja, ou porque saíram da igreja agora elas são livres, tá? Mas a Bíblia diz que eles são como nuvens sem água. E eles prometem liberdade e eles mesmos são escravos de si mesmos. Essas pessoas aqui eram escravas. E eles simplesmente podiam dizer, nós somos, nós temos. Mas na verdade não eram. Até porque o nós dele era só para eles. Se você parar para pensar, é isso que acontece quando o indivíduo abandona a igreja, abandona a casa de Deus. Ele tem Jesus dele, ele fez um Jesus para ele. Ele nega que, ele diz que a igreja fez um Jesus para ela, mas em contrapartida ele tem um Jesus para ele. Né? É igual nós falamos aí, existe uma religião no mundo que está crescendo, né? Vai competir muito com o cristianismo, e ela se diz monoteísta. Mas o Deus dela é um dos deuses de um panteão que eles tinham, eles resolveram ter um só. Mas sabe por que eles resolveram ter um só? Porque tendo um Deus só é mais fácil de haver unificação política, unificação do exército. Então defende um Deus só, é muito mais fácil. E eles atacam muito por causa disso. A ideia é essa. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vendo esse facelamento da ideia do Cristo que arregimenta pessoas. O Velho Testamento mostra que Deus, o Deus de Abraão, arregimentava pessoas. Ele chamou Abraão, mas Abraão ia abençoar todas as famílias da terra. Ele não seria o dono de uma família abençoada. Ele seria um abençoador. Inclusive Deus fala com ele, seja você uma bênção. Quando você vai ser uma bênção, você é uma bênção para alguém. Então ele está explicando isso aqui. E o Deus do Novo Testamento, que é o mesmo do Velho, que agora se manifesta em carne, ele vem exatamente mostrar esse chamado. E ele vai encontrar pessoas que novamente prendem Deus em cápsulas. Novamente vão fazer isso aí, de querer o Deus para eles. Eles, ao invés de serem bênçãos, ele quer o Deus que abençoa. Isso está no imaginário popular, isso só não pode estar no imaginário da igreja. Isso não pode estar no imaginário da igreja. Isso não pode ser chamado de graça, porque isso é verdadeiramente a falta da graça. Porque o Deus de toda graça, ele se manifesta. Onde nós temos liberdade, igual no nosso país, ele se manifesta o tempo todo. Ele se manifesta audivelmente, visivelmente. Ele se manifesta materialmente nas obras da igreja. E lembre-se, é muito mais fácil fazer obras em conjunto. A obra é o conjunto das particularidades. Porque, veja bem, quem trabalha para Deus? Só existem duas classes de pessoas que trabalham para Deus. Trabalham para Deus aqueles que Ele redimiu. Esses fazem a obra de Deus, o serviço da proclamação. Esses são vasos cheios do Espírito Santo. Esses são os que Deus dá dons para facilitar a pregação do Evangelho e até a diminuição da dor alheia como parte da pregação do Evangelho. Mas tem aqueles outros que vão fazer uma obra para Deus, muitas das vezes é uma obra suja. Para ensinar Jó a ser temente somente a Deus e não ser fiado, né? Não se fiar nas suas benevolências, nas suas beneficências, Deus usou o diabo. Para punir Israel, porque, quer dizer, Judá, por causa das suas hipocrisias, das suas idolatrias, Deus usa quem? Deus usa Nabucodonosor. Para continuar punindo Judá por causa da sua hipocrisia, Deus continua usando o Império Romano. Olha só. Então, qual obra de Deus que eu quero fazer? Entenda que obra de Deus só se faz
quem é verdadeiramente redimido. Veja bem, Jesus então mostra que o verdadeiro escravizador, no versículo 34, onde ele diz que, ora, o escravo não permanece... Jesus disse, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele vai dizer que o verdadeiro escravizador é o pecado. Cada um é escravo em si. E a soma da escravidão particular faz o contingente nacional e mundial de escravos. E por isso que a Bíblia vai nos mostrar que o mundo jaz no maligno. Queridos, Deus está vendo, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo a voz dos jornaleiros. Sabe quem são os jornaleiros? É quem trabalha por jornada de serviço. Cada dia mais a jornada está sendo estendida e o salário diminuído. É uma escravidão constante, precisa se manter as pessoas tão ocupadas e tão presas naquilo, e com tantas coisas exigindo que elas gastem o pouco que ganham, para que elas tenham necessidade de voltar no outro dia, e cada vez elas se vejam mais necessitadas e começam a louvar até quem os escraviza. O justo não pode resistir. Irmãos, a voz dos justos continuam clamando. Quantos justos não pôde resistir no mundo mal? Quantos eles não aguentaram e continuam não aguentando? Eles são pessoas que Deus tem dado a eles a sua palavra, tem dado as virtudes do reino, mas ele não está aguentando. Muitos deles perecem porque lhes falta toda sorte de assistência, toda tristeza. E deixa eu te falar uma coisa, justo perece dentro do sistema sim, sabe por quê? Porque ele está sendo aquele pesozinho que Deus está colocando na balança para pesar a iniquidade do ímpio. E naquele dia, esse peso vai estar daquele lado lá da ira, vai ser algo tremendo. Então, isso faz parte desse pecado. O órfão, a viúva, o estrangeiro agora então que está sendo tido como uma pessoa não grata, né? O desafortunado. Quantas pessoas eles são desafortunadas, mas eles são pisados. São simplesmente pisados. Irmão, todo pecado social começa no interior do homem ao abandonar Deus. Todo pecado social vai começar ali. Eu quero, nessa noite, trazer isso à memória dos irmãos. A igreja não pode ser conivente. A igreja ela não pode dizer, sou filha de Abraão, e ser conivente com o pecado social ao seu redor. Primeiro, que ela não pratica o pecado social. E segundo, que ela clama sobre ele. Inclusive a igreja clama para que não venham maus governos, para que não venham más negociações sobre o país, porque ela sabe, a igreja que entende isso, ela sabe que quando algum dos seus membros é bem sucedido, ele consegue romper certas barreiras, ela e ele andam chorando e pedindo a Deus para que outros façam, para que haja a multiplicação dos justos em posições para abençoar. Não é isso que Deus falou com Abraão? Seja você uma bênção. Então você da fé de Abraão, você é feito para abençoar. Você é feito para abençoar porque isso está dentro de um projeto grande de Deus. Esse projeto não é pequeno não. Quando a gente pensa que o projeto é nosso, e esse nosso, a gente fala em matéria de país, mas na nossa individualidade, deixa eu te falar uma coisa, isso não vai dar certo. Porque a minha individualidade abastada é a causa da individualidade empobrecida do outro. Não estou falando de comunismo, eu estou falando de espiritualidade mesmo, de se dar para que o Deus que mostra, o Deus que ensina, venha continuar trabalhando nas nossas vidas. Veja bem, versículos 35 e 36, Jesus vai falar, olha, o escravo não permanece para sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que profundidade. O escravo não permanece para sempre em casa. Eu quero dizer que é até difícil dizer como que o escravo não permanece, é porque ele não é herdeiro. Sim, mas porque de alguma forma ele até um dia pôde ter permissão de entrar na casa, mas ele não fica.
né? Agora o filho fica. E é interessante que o filho no texto está escrito com letra maiúscula, para nos chamar a atenção que quem permanece em Deus, na verdade, é aquele que é um com Deus. O escravo, ele não permanece. Irmãos, eu e você não podemos ser escravos. Eu e você não podemos ter essa mentalidade de nome de filho, mas prática de escravo. Eu e você temos que tomar muito conhecimento do projeto de Deus e nos alinhar com as coisas que Deus quer, tá? E veja bem, é preciso entrar na casa, no santuário de Deus, ou entrar em Deus, em quem Deus é. Isso só pode ser feito pelo Filho. Por isso que o Senhor fala, ó, esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Então eu tenho que crescer na semelhança desse Filho, de tal forma que Deus tome prazer em mim. Nele não há variação, por isso que ele permanece para sempre. Ele permanece eternamente como o amado. Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Esse é o projeto de Deus que não pode parar. Esse é o projeto de Deus que ele tem que ser evidenciado todos os dias. E que Jesus ele mostrava todos os dias. Ele era rejeitado, mas ele não tentava se amoldar. Ele chegava, ele oferecia o que ele era. Ele era rejeitado, ele explicava e ia embora. Ele explicava que ele não ia mudar. Ele não ia mudar. Ele não mudou nem em Nazaré, onde ele foi criado. Ah, porque ele poderia vender se ele fosse mesmo carpinteiro, como o pessoal fala, esse não é o carpinteiro? Não é o filho do carpinteiro? Então, quem sabe Jesus podia... Dizem que Jesus era carpinteiro e que ele podia até querer vender os móveis a mais. Ele não mudou. Ele continuou sendo quem ele era, fiel ao original. Irmãos, versículo 37 vai dizer... Sei que sois descendentes de Abraão. Ó Jesus reconhecendo. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. E é interessante esse Jesus falar, sei que sois. Sei que sois. Lá nós vamos ver nas cartas do Apocalipse, Jesus também fala, e a igreja que está, escreve. Ao anjo da igreja que está, escreve. Vós... Ele fala sempre no plural. E aqui o Senhor está falando de novo no plural. Eu sei que vocês são descendência de Abraão. É grave ter nome e não ser o que o nome diz. É muito grave. É muito grave. Eu sei que nós tivemos vários nomes lá no mundo. Mas graças a Deus por nos libertar. Hoje alguém pode nos chamar daqueles nomes, mas nós não somos mais aquilo. Mas falar que nós temos o nome de Cristo e Cristo não está em nós, não haverá então esperança da glória, não é mesmo? Então, o não ser descendência de Abraão, aqui no caso, vem de coisas pequenas não redimidas. Só que essas coisas pequenas se apossam do todo. Eu quero dizer para vocês nessa noite, gente, aquilo que não é redimido acaba tomando posse do todo. Por isso que quando dá posse da terra prometida, o Senhor mandou expurgar a terra, porque era um exemplo do que precisa ser feito no homem interior. E hoje, se nós falamos que somos do Senhor, tem que tirar tudo aquilo que um dia nos atrapalhou ser do Senhor. Não tem como, o não ser vem de coisas pequenas, o não ser de Deus vem de coisas pequenas, não redimidas, que se apossam do homem todo. Uma coisinha, o Senhor Jesus explica, olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Não adianta ficar, não, Deus sabe. É porque Deus sabe que eu tenho que correr. É porque Deus sabe que eu tenho que me humilhar. Naquilo que me afasta, aquilo que me faz ter o nome de descendente e não ser herdeiro, eu preciso me humilhar. E humilhar muito. Não olha para a sociedade ao seu redor não, o que vão pensar de mim. A Bíblia deixa bem claro, é melhor entrar no céu, na vida lá faltando um olho, do que tendo os dois para agradar a sociedade e ir para o inferno. É melhor. É melhor. Vai pela Bíblia, é melhor. Não tenta filosofar não, lê o texto. Lê o texto. Queridos,
O versículo 38 diz: eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Mudar de lado é muito triste. Estar na presença constante nos faz ouvir a vontade de Deus. E é boa, perfeita e agradável. Jesus já sabia disso. O contrário vai nos contaminar a tal ponto de tornar a paternidade que julgávamos ter sobre nós. O contrário vai nos contaminar, como no verso anterior eu disse, a tal ponto de tomar a paternidade que julgávamos ter sobre nós. Eu tenho o nome de Deus. Quantos de nós já ouvimos falar? Tá doido se fulano é crente? E aí você vai entender. A paternidade de Deus foi parar onde? A paternidade de Deus foi parar onde? Nessa noite, jovem, presta atenção nisso. O Senhor Jesus veio para colocar o nome dele em co-herdeiros da glória celestial. Ele não erra. Presta bem atenção, que nós estamos chegando já à conclusão disso. Tá? Versículo 39, então, responderam eles: nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus: se vocês fosseis filhos de Abraão, praticariais as obras de Abraão. Com o tempo, até as obras denunciarão que não somos mais filhos. Mas eu profetizo sobre a vida de quem me ouve nesta noite. Com o tempo, as obras vão mostrar que você é verdadeiramente filho de Deus. Que agora a coisa mudou. E que a cada dia você está cada vez mais parecido com seu pai. Que a cada dia essa esperança viva gerou em você uma atitude tal. Nós falamos muito sobre esperança. E essa palavra tão bonitinha na Bíblia, tão chamada para aguardar a bem-aventurada aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é traduzida muito hoje sobre motivação. Né? Você tem que ter motivação, você tem que ter motivação. Olha, a maior motivação é o céu. A maior motivação é a vida eterna. Por mais que eu trabalhe aqui, é apenas útil para aqui, é temporário. Devemos trabalhar sim, porque uma vida mal vivida, uma vida com muitas pendências para as necessidades físicas, para as necessidades emocionais daqui, vão nos trazer dissabores maiores do que já traz o fato de sermos estrangeiros peregrinos no mundo que não reconhece Jesus. Já vai ser difícil. Então nós não devemos deixar de sermos proativos, sim, de termos realmente objetivos a serem alcançados, até porque a Bíblia manda fazer o que é bom com as mãos para ter com que ajudar o pobre necessitado. Lembra que agora há pouco eu falei que existem desafortunados e que a igreja ela vai detectando e ela vai trabalhando nessas vidas e ela pode minorar dores, sim. Pode minorar dores, sim. A igreja não é escrava da sociedade. Ela não é. Ela, para ser escravizada, tem que ser depenada, ela vai ser perseguida. Mas ela não tem aquela ideia de que se ela não fizer certas coisas, ela não é de Jesus. Não. Ninguém pode fazer isso com a igreja. Ninguém pode fazer isso. Porque a igreja verdadeira, ela não dá nem tempo das pessoas fazerem. Ela já começa a mostrar e a fazer cair na graça de todo o povo, mesmo que no meio do povo alguns vão gostar da igreja e outros vão apedrejar alguns elementos da igreja. Fique tranquilo. Isso porque no meio do povo que não conhece a Jesus, você não pode pensar numa ideia igual discurso populista, que acha que o povo é constituído só de gente boa. E que o governo tem que fazer, tem que acontecer. O governo não faz nada, ele só é a expressão do povo que o elege. Então, se esse povo em si não for constituído de pessoas proativas, o governo vai ser a expressão deles. Não vai adiantar nada. Tá? Um governo ele não existe em si mesmo, ele não tem força, ele é a expressão do povo. Não é assim?
Então, a igreja, ela vai ser a expressão de quem a trouxe à existência, que é Jesus Cristo. E observa que Jesus Cristo, ele dava pão e ensinava a verdade. Olha que Jesus Cristo, ele botava o pessoal assentado 3 dias, vocês vão me ouvir. 3 dias, vocês vão me ouvir. E botava, vão ouvir, vocês vão ouvir. Depois de 3 dias que ele resolvia dar um pão lá para eles. Agora vocês vão embora, vocês não reclamar, eu vou dar um pão para vocês comer. Tá? Então, a igreja, ela quando está na direção de Deus, ela sabe o que fazer. Não pense que o povo que está nos admirando é gente boa. Não desmerecendo, mas também não desmereça o lado de cá, o lado da igreja. Bom, se naqueles dias Jesus estava no mundo para dar sua vida em resgate, ele estava como servo, e ele detectou os que fingiam ser filhos, mas não eram. Ele falou, ele deixou bem claro. A Bíblia diz que ele virá como rei, que resgata seus redimidos, sem debates teológicos, sem explicações, não vai ficar refutando ninguém, ele só vai fazer o último ato, sem humildade de sua parte, ele não vai ficar aqui humildemente se parecendo com aqueles a quem ele veio servir com a salvação, não, ele vai vir na sua glória, ninguém é semelhante a ele na sua glória. Queridos, para tomar os que ele reconhece como filhos, como seus irmãos. A Bíblia diz que ele nos tem como seus irmãos. Então, isto é uma bendita esperança. Está em Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e grande Salvador Jesus Cristo, de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a esperança da igreja. E quando nós falamos da esperança da igreja, nós estamos falando de uma entidade espiritual que ela veio à existência através da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante que nós estamos vendo de diversas formas as portas do inferno se manifestando contra a igreja. Mas a Bíblia diz que a igreja vai vencer as portas do inferno. E vai vencer enquanto está aqui. A igreja vai mostrar para o inferno quem ela é. E enquanto ela está nessa batalha, o Senhor Jesus vai aparecer nos céus para buscar a sua igreja. Eu não sei quanto mais a batalha vai crescer. Nós estamos na data de hoje, está aí na descrição do vídeo. E eu não sei quanto tempo quanto mais essa batalha vai crescer. Mas fique tranquilo, meu irmão. Fique tranquilo. Que o Senhor Deus nos conhece um por um. Ele nos conhece como igreja inteira e nos conhece pessoa por pessoa. Como igreja individual, a pessoa de Jesus em nós. Então, não se afaste dessa verdade. Eu sei que você jovem deve estar pensando, para que a faculdade? Aliás, a faculdade está fechada. Porque você que trabalha por conta própria deve estar pensando, e agora? Você fala assim, eu não sei como que vai ser do meu emprego daqui a mais uns dias, eu não sei o que vai ser dos meus investimentos, mas deixa eu te falar uma coisa. Saiba que Deus conhece-nos e que nesses dias eu e você estejamos preparados para aquilo que a Bíblia diz. Olha, se nós temos com que nos cobrir, nos vestir, comer e beber, estejamos por isso contentes. Tá? Porque o seu tesouro não está aqui. E se pensam que tirar tesouro faz eu parar, estão enganados, porque o modo de medir as coisas da igreja não é pelo que vê, é pelo que crê. É diferente, é pelo que crê. A gente tem que entender isso, porque se você se deixar definhar, o que vai descobrir, irmão, é que os seus valores são os mesmos do mundo. Que sem aquilo você não serve a Deus. Que sem aquilo você não aceita Jesus. Não, se eu não tiver isso, eu não sou crente, eu não sirvo a Jesus, não. Ora, que padrões são esses? Eu não estou aqui dizendo que nós devemos não ter para ser. Eu estou dizendo que o não ter não nos faça parar de ser.
Não nos faça deixar de ser. Irmãos, ninguém pode nos vencer. É triste lá, quando Jó vai lamentar a perda de tudo que lhe aconteceu, ele fala assim, o que eu mais temia me aconteceu. Esses textos mexem muito comigo. Tem hora que eu fico, às vezes, absorto e meio que perdido em mim mesmo, com medo dele. O que eu mais temia, isso me aconteceu. Eu tenho falado todo dia com Deus das coisas que parecem ser muito caras para mim. Eu falo assim, eu não quero, essa coisa não pode ser cara. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu abomino esse valor intrínseco a essa coisa, de tal forma que isso possa ser separado de mim para que eu te veja. E que isso seja um exercício diário. Cada dia, o que os nossos olhos mais querem contemplar aqui nessa terra é a face de Deus. Porque o prêmio maior da nossa esperança está em Apocalipse 22:4. E verão a sua face. Você já pensou, já parou para pensar que no passado, na eternidade passada, até os nossos dias está escrito que homem nenhum jamais viu a Deus e permaneceu vivo. Naquele dia nós veremos a sua face. Nós estaremos nele. Ele será a luz que nos ilumina. Ele será o templo que a gente adentra para adorar. Você já parou para pensar? Ele mesmo, não será uma construção. Então a esperança da igreja é algo muito grande. Nós não podemos deixar isso por menos. Nós não podemos, irmãos, de jeito nenhum permitir que a esperança da igreja seja diminuída. Em nome de Jesus, grave isso para você. Grave isso para você. Diga isso para você toda hora que você estiver com dificuldade emocional. Tenha um irmão ao seu lado. Busque alguém que realmente seja um com Deus, assim como você, para vocês se ajudarem. As coisas podem ficar mais difíceis, principalmente para os jovens, para os adolescentes. Eu lamento ter que falar isso, mas o Senhor me chamou exatamente para prestar atenção. O tempo todo. E eu tenho que falar, mas te dizer, fiel é o que prometeu e poderoso para cumprir. Amém? Deus abençoe em nome de Cristo. Força!